todos! Sejam bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? Então, a curiosidade de hoje é: afinal, Paulo caiu do cavalo ou não? E a resposta é não. Paulo não caiu do cavalo. Vamos verificar na Bíblia. Em Atos 9, versículo 3. Todos nós sabemos a história de Paulo, em que ele era fariseu que perseguia os cristãos para os aprisionar e para os matar. Mas houve um dia que, na sua viagem até Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E quando Jesus apareceu a Paulo, através de uma luz gloriosa, Paulo caiu por terra. Na verdade, todos viram a luz, mas só Paulo é que ouviu a voz de Jesus. Em Atos 9, versículo 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então nós aqui vemos que ele caiu por terra, nós encontramos a frase caiu por terra, mas não encontramos a palavra cavalo. Ou seja, ele caiu por terra, e aqui no versículo 8 também diz o seguinte: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ora, logo aqui, também nós não encontramos nenhuma palavra que mencione o nome cavalo. Ou seja, ele caiu por terra e depois alguém o levantou e levou pela mão. Logo, nós deduzimos que levar pela mão terá sido a pé. Por isso, sabemos que ele tinha ficado sem visão. Então, ele foi ajudado por outras pessoas para o guiar pela mão. Vamos ver também em Atos 22. Ora, aqui, em Atos 9, está a relatar o acontecimento, mas aqui em Atos 22 é o próprio Paulo a relatar a sua experiência que viveu com Jesus para outros. E nós encontramos, então, no versículo 7 do capítulo 22. Ele disse assim: E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele aqui também diz que caiu por terra. E no versículo 11 também encontramos: E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Vejam, aqui a expressão diz: fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Se eles estivessem de cavalo, então eles diziam que tinham prosseguido o seu caminho de cavalo. Então, mas ele diz que foi levado pela mão dos que estavam com ele até chegar a Damasco. Aí deduzimos que eles continuaram a sua caminhada a pé, porque foi levado pela mão de outros. Então, aqui, neste relato que ele faz do seu acontecimento, da sua experiência e do seu encontro que Paulo teve com Jesus, nós aqui também podemos encontrar mais uma vez que ele diz que caiu por terra e que foi levado pela mão. Não encontramos nenhuma palavra referenciada sobre cavalo. Também nós podemos verificar em Atos 26, mais uma vez, Paulo, ele faz o relato da sua experiência com Jesus. E aqui nós encontramos, no capítulo 26 de Atos, no versículo 14, que diz assim: E caíram nós, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E no versículo 16 diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, aqui nós encontramos e vimos que, aqui diz que todos caíram por terra. E que Jesus falou para ele: levanta-te e põe-te sobre teus pés. Então, Jesus disse para o colocar sobre os seus pés. Se ele estivesse de cavalo, ele poderia dizer: e que possas te colocar sobre o teu cavalo e seguir o teu caminho de cavalo, se ele tivesse de cavalo. Não acha? Ora, então, aqui mais uma vez, no terceiro relato do acontecimento da experiência de Paulo que caiu por terra, nós não encontramos nenhuma frase específica que diga que Saulo ou Paulo caiu do cavalo. Então, ele caiu por terra, mas não sabemos se ele caiu do cavalo porque em nenhum momento específico nós encontramos referência a essa frase que Paulo caiu do cavalo. Ora, aqui no versículo 10 diz que Paulo, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Ou seja, ele recebeu poder dos principais dos sacerdotes. Veja bem, nós podemos supor a hipótese de que ele ia a serviço dos principais dos sacerdotes. Imagine, hoje, um ministro ou um deputado vai a serviço do presidente, se ele pode ir de carro, não vai se deslocar a pé. Então aqui nós podemos deduzir que Saulo, naquele trajeto, naquele serviço que ele iria realizar, se ele tivesse cavalos ao seu dispor, certamente que ele iria se deslocar de cavalo. Mas de facto é que não encontramos essa palavra específica em nenhum versículo. Bem, na verdade, por que é que afinal se usa muito essa frase de que Paulo caiu do cavalo ou a expressão cair do cavalo? Bem, o significado dessa frase é que se existe alguém ou alguma situação determinada em realizar essa situação que seja contrária à vontade de Deus, que certamente cairá por terra. Deus desfará tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus. É esse o significado cair do cavalo. Nós podemos até associar a expressão cair do cavalo como cair por terra. E assim desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!